E aí, nada melhor do que a gente começar estudando o fim da vida física, né? O que acontece quando a vida termina? Então, vamos abrir Gênesis. Alguém lê aí para mim, por favor, 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não criou o ser humano para morrer. Então isso a gente estuda também no início, quando a gente vai estudar teologia, quando a gente estuda Pentateuco e etc. A gente vê que Deus criou o ser humano para ser perfeito e viver para sempre. Esse era o propósito inicial de Deus. A morte, ela é uma consequência do pecado, da decisão do ser humano se desligar de Deus. O dia que o ser humano peca, ele inicia o seu processo de envelhecimento, de adoecimento, que no início era um pouco mais lento do que é hoje, as pessoas viviam mais do que a gente inclusive vive hoje. Depois Deus encurtou mais ainda esse processo e aí as pessoas passaram a morrer. O que acontecia? Quando as pessoas morriam no início, eles não entendiam o que acontecia. Não era claro para eles para onde vai o ser humano depois que ele morre. E aí nós vamos ver que ao longo do Antigo Testamento vai ser desenvolvida essa teologia. Deus vai revelando progressivamente como que isso acontece e de que forma que as pessoas elas vão vivendo. E aí a gente vai ter um desenvolvimento, vamos abrir lá no Salmo 139. Olha só, Salmo 139, versículo 8. Alguém lê para mim, por favor. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Alguém tem alguma outra tradução que não essa e que não a revista atualizada? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Eu tenho outra diferente também. Como é que fala assim? Mundo dos mortos, como é que é traduzido? Profundo do abismo. Profundo abismo. Profunda sepultura. Sepultura. Isso. Alguém tem escrito Seol aí na versão? Tem umas versões que já trazem isso. A palavra hebraica que está colocada aqui é a palavra Sheol. Tá? Eles, em algumas Bíblias, tiram o H, porque não existe essa forma de fonética em português, e aí fica Seol, fica escrito Seol. Vocês vão ver essa palavra aparecer, dependendo da Bíblia que você estiver utilizando, ela aparece no Antigo Testamento várias vezes. Essa palavra, ela é traduzida na Bíblia como, às vezes, sepultura. A melhor tradução, alguém falou mundo dos mortos, a sua, né? Essa é a melhor tradução, mundo dos mortos. Algumas traduções traduzem como inferno. Quando as pessoas morriam, na época de Abel em diante, que foi o primeiro ser humano que morreu depois do pecado, e a partir de então, independente do que tinha acontecido com eles, da vida que eles tinham levado aqui na terra, se eles tinham ficado com Deus, sem Deus, etc., eles iam para o mesmo lugar. Eles iam para o Seol, ou Sheol. Eles iam para esse local que o Davi está mencionando aqui. Tá? O Salomão ele vai ainda dar um detalhe para nós. Ó. Alguém lê para mim, por favor, Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O ser humano ele é composto por 3 substâncias, que é corpo, espírito e alma. Mas essa substância aqui é a que nós somos. Isso aqui é a nossa personalidade. Você, as coisas que você faz, suas decisões, sua vontade, seu livre-arbítrio e etc. Você é isso aqui. Tá? Você usa isso aqui
e você usa isso aqui. Isso aqui foi dado por Deus para nós, para poder nos compor, é isso que vai nos diferenciar também dos animais. A gente tem uma coisa que é um pedaço da essência do próprio Deus que os animais não possuem, tá? Isso aqui Deus tira da terra. Então, quando Salomão ele está escrevendo isso aqui, ó, volta comigo lá no versículo 1. Olha só o que ele está falando aqui no texto de Eclesiastes, ó, que vocês vão observar que ele está falando da morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, eu não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e te tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa os seus braços, e se curvarem os homens outrora forte as suas pernas, cessarem os seus moedores da boca, ó, tá ficando desdentado, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os seus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhos das músicas te diminuírem, ó, você está ficando surdo, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce amendoeiro, o gafanhoto te for um peso, te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna. Ó, o que ele está falando aqui. O destino desse sujeito aqui é ir para a casa eterna. Casa eterna é o Sheol. Ele está falando desse lugar. Aí ele continua avançando, ó. Você vai para a casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, se despedaça o copo de ouro, se quebra o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que acontece? No momento da morte, o ser humano, ele desmembra. Então, o corpo fica aqui, o espírito retorna para Deus, porque o espírito não é você, o espírito ele não sente de forma independente, ele não pensa de forma independente, assim como o corpo não é você, ele também não existe de forma independente. E nessa época aqui, o sujeito, a personalidade, ia para a casa eterna. Ele ia para o Sheol. Todas as pessoas, indistintamente. Tá? Então, olha só. Vamos lá em Lucas 16. Está tranquilo até aqui? Olha só, Lucas 16, versículo 19. Essa história aqui, que vai do 19 até o 31, ela é uma história que às vezes as pessoas confundem com parábola. Exatamente. E aí às vezes você escuta, às vezes algumas bíblias, até na partezinha em negrito aqui, que conta a história, fala parábola do rico e do Lázaro. A minha fala que é parábola do rico. Sua fala, né? Então esse é um erro comum, por conta da falta da percepção de um detalhe nessa história aqui, que é o seguinte, ó, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, e havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Parábola não cita nome próprio. Então essa é uma regra de interpretação bíblica. Então, quando Jesus, qualquer outra parábola que você lê na Bíblia, que vai falar, Jesus então propôs essa parábola dizendo, ele começa a contar uma parábola, certo homem, um rei, um servo, um não sei o quê, um samaritano, um sacerdote, um levita, porque ele está inventando uma história, ele não está falando de um caso. Aqui, a linguagem que Jesus está utilizando é a linguagem de contar um caso. Ele está contando uma história que ele, por ser Jesus, tinha conhecimento do que tinha acontecido. E aí ele resolve usar um fato real para poder esclarecer uma verdade espiritual, uma coisa de como que funcionam as coisas. Então, essa história que Jesus vai contar aqui é como que as coisas funcionavam até esse momento aqui, ó.
Havia também certo mendigo, então versículo 20, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E Jesus preserva o nome do cara, que provavelmente eles conheciam ele. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Alguém tem outra palavra aqui no versículo 23? Lê então o versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Hades, a gente sabe na mitologia grega que é o nome do deus do mundo dos mortos, né? Então a gente vai estudar lá, é um dos irmãos dos Zeus, eles brigaram lá, e aí quando eles brigaram, Zeus mandou ele cuidar de quem tinha morrido, e ele fica no submundo, um lugar ruim, horrível, né? Que morria o cara, eles colocavam as moedinhas pro barqueiro lá no olho do cara, pro barqueiro atravessar o sujeito e depositar ele lá no reino do Hades, no local aonde o deus Hades ia governar. Então, originalmente, na mitologia grega, essa palavra se refere a um sujeito, a uma pessoa, e não a um local especificamente dito. No idioma grego comum, eles começaram a fazer ou a utilizar a palavra pelo lugar. É um tipo de figura de linguagem, de tipo assim, a gente faz isso em português em alguns contextos. Por exemplo, você quer ir lá na minha casa. Você pode falar assim, vamos lá no Mateus, mas você não vai no Mateus. Você vai no domínio do Mateus, na casa do Mateus, no local que o Mateus... A gente já faz esse tipo de coisa. Então, eles usavam esse termo, obviamente que o sujeito Hades não existe, né? A figura, o deus grego Hades, ele não é um sujeito que não existe, ele é um mito criado para poder ilustrar coisas que estavam na mente das pessoas. Então, o que acontece? No versículo 23, ele não está falando de inferno em termos gerais. Ele usou uma palavra específica, grega, que a gente viu, acho, na Bíblia do Diego Westphal, né? Que está no Hades. Então, ele está falando desse local que é a tradução direta da palavra Sheol. Ele está falando do mesmo lugar que em todo o Antigo Testamento dizia que o sujeito ia quando ele morria. E ele ia para lá independente se ele tinha ficado com Deus ou não aqui na Terra. Todos os seres humanos, o rei Davi e o rei Saul e o Golias desciam para o Sheol, iam para o mesmo lugar. Só que aí, o que Jesus vai explicar? Abraão está lá. Abraão está lá. O que Jesus vai explicar? Que existe nesse local uma separação. Aí ele vai falar assim, ó, no inferno, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí isso aqui é um outro problema, porque a expressão seio de Abraão passou a ser também teologicamente designada como um local. Então as pessoas usavam a expressão no Hades e no seio de Abraão, ou no Sheol e no seio de Abraão. Ah, para onde o rico foi? O rico foi para o seio de Abraão. Só que essa expressão, ela é a ideia... Quer ver, Douglas? Vem cá, para a gente fazer a representação. Que ele viu o Lázaro assim, ó, ganhando um abraço. Essa é a ideia. Ele olhou de longe e ele viu Abraão fazendo isso aqui com ele. É a ideia de consolo. De, cara, você sofreu muito lá, obrigado, você sofreu muito lá, você passou um monte de problemas, você teve um monte de angústia e não sei o quê. Acabou. Agora vai ser bom. Agora você pode ficar tranquilo. Então, o rico, ele está no mesmo lugar que o Abraão e o Lázaro estão. Ele está atormentado, mas ele levanta os olhos assim e aí ele vê o cara sendo abraçado pelo Abraão. E aí começa um diálogo nessa situação. Olha só. Ele olhou, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim.
Porque ele vê o Abraão tendo misericórdia do Lázaro, e recebendo Lázaro e dando as boas-vindas para o Lázaro, qualquer coisa. E ele fala assim, ó, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha só o que ele está falando aqui. Vamos então desenhar esse ambiente, esse lugar aqui. O espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra, volta para o pó, e a alma do sujeito descia para o Hades, ou para o Sheol. No Sheol era um local, talvez mais ou menos assim. Isso aqui seria o Sheol. E aí aqui, a pessoa que tinha morrido na esperança de que Deus ia enviar a redenção, ficava nesse monte de cá. E o sujeito que tinha vivido uma vida torta, ímpia na vida dele e se lixado para Deus, vinha para o outro local, no mesmo ambiente físico. Nesse local havia o que eles vão chamar de chamas. Então, provavelmente, ele não está falando de fogo físico, mas ele está falando de uma coisa que atormenta a alma do sujeito e que o que ele entende que está acontecendo é igual quando eu me queimava o meu corpo com oxigênio mais calor que gerava combustão lá na Terra. Né? Fogo é até nada, né? Se você pegar o que é o fogo, até definir fogo como química é complicado. E nesse local aqui, tem lá um lago, sei lá, uma água, uma cachoeira, né? Vou fazer uma cachoeira aqui, fica melhor. No lado de cá, as pessoas estavam mais de boa, tranquilas, ainda aguardando alguma coisa, mas elas não estavam atormentadas. E no lado de cá, as pessoas estavam sofrendo, angustiadas por causa daquilo ali. Isso aqui aconteceu desde Abel até a cruz. Até a cruz. Deu para entender essa situação aqui? Versículo 27, ó. Então replicou ainda o rico. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Então olha só, o rico lembra que a família dele também está indo para o inferno, que o estilo de vida dos irmãos dele é o mesmo estilo de vida dele, e que ele não deseja que eles vão para lá sofrer esse tipo de situação que ele está sofrendo. E aí o Abraão fala para ele assim: eles têm Moisés e os profetas, que é o jeito que o judeu chama a Bíblia, né? Torá e Ketuvim, que é Tanakh, é o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles. Então, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Ele tem a Bíblia, ele tem a sinagoga lá que o rabino está pregando, o que ele tem que fazer, ele tem a vida dele para ele poder fazer as coisas. Então, que ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tão poucos se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uma outra coisa que vai ficar claro para nós nesse texto aqui é: não existe reencarnação, não teria como o Lázaro voltar e nascer Maria e ir lá pregar para os irmãos dele, alguma coisa nesse sentido, e não existe mediunidade.
não existe a possibilidade do espírito, da alma do Lázaro vir aqui na terra e se comunicar com os vivos. Tanto que a única hipótese, que é o que já tinha acontecido algumas vezes, de uma pessoa que fosse para esse lugar, conseguisse sair desse lugar, era se ele ressuscitasse. Era se ele voltasse para dentro do corpo, o espírito voltasse para dentro do corpo e a alma dele voltasse para dentro do corpo, ele voltasse ele, o sujeito que ele é. Que nem Lázaro. Ele mesmo, que nem o Lázaro, amigo de Jesus. Ficou lá 4 dias nesse lugar, Jesus ressuscita ele, então o espírito que tinha ido para Deus volta para dentro do corpo, a alma dele volta para dentro do corpo, o corpo que estava em um estado de decomposição inicial se restaura e ele sai do E sepulcro. ele tem a consciência também que ficou lá. Aí ele não conta para nós. Pois é, pensei, será que escreveu um livro sobre isso? Ele não conta para nós. Mas provavelmente sim, porque se tem consciência que vai daqui e lá, deve ter de novo quando... Aí a Bíblia não conta para nós. O Jonas, que foi um outro que foi e voltou, né? Pelo relato dele, parece que ele lembrava, que ele tem consciência. Né? Parece, mas não dá para afirmar porque a linguagem é poética e é truncada. Ele não falou com clareza sobre essa situação. Então a gente não consegue saber esse pedaço. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.